Beleza, pessoal? Como é que vocês estão? Vamos à nossa análise geopolítica? Mais analistas apontam: Charlie Kirk foi morto pelo serviço secreto israelense. É muito complicado isso, hein? Vamos a nossos assuntos de hoje. Veja, ministro do Lula falou: precisamos de armas nucleares. E hoje, o Kim Kataguiri, aquele do MBL, entrou com a PEC das armas nucleares. E o deputado Guilherme Boulos está aí recuperando, tentando levantar a Avibraz. Ou seja, dois espectros políticos, porque o Boulos é de esquerda, o Kim é de direita, o ministro do Lula... Bom, o ministro do Lula deve ser mais de centrão, né? Mas veja, os dois espectros correm atrás do mesmo objetivo. E agora estão falando sério. Bomba nuclear é coisa séria. Mas veja, ao que parece, só a direita anda aí conversando com as Forças Armadas. A esquerda de hoje parece que só prega para os seus convertidos, os seus convencidos. Largou mão do povão, a esquerda? O que será que está acontecendo? Bom, naquele dia lá que saíram à rua por causa daquela PEC lá da anistia, da impunidade, parecia que estavam de volta às ruas, né? Bom, uma coisa é certa, quem não conversar com o centrão vai ficar para trás, né? O fato é que o Brasil precisa ter esta tecnologia nuclear, inclusive armamento nuclear, pois é o verdadeiro poder de persuasão, né? Quem não tem não é respeitado. O presidente Geisel mandou construir a bomba atômica aqui no Brasil na época que ele foi presidente. E o presidente aí, FHC, o Fabiano, o social-democrata, o tucano, atendendo aos interesses do Império Sionista estadunidense, deu para trás. Inclusive prejudicou um tanto aí o Ministério das Forças Armadas, né? Que passou para um comando civil, né? Pessoal, um vídeo muito bom aí do Bob Fernandes. Ele deu uma entrevista para o Breno Altman, lá do Opera Mundi. Trata-se do vídeo A Operação da CIA no Brasil. No programa 20 Minutos eu indico para quem quiser saber dos meandros aí do serviço de inteligência aqui no Brasil, sempre procurando boicotar e enfraquecer o Brasil em qualquer sentido que possa ser de prejuízo à nossa soberania e à nossa autonomia. Veja, as coisas não estão indo bem nos Estados Unidos. Está tendo muita intervenção do governo federal, do Trump, nos estados, inclusive aviltando aí a autonomia dos estados. Mais e mais situações onde o ICE, né, a temível polícia de imigração, tem sido comparada aí às forças mais autoritárias, que agora não vai dar mais para ele ficar dizendo que fulano é ditador ou que cicrano é ditador, porque os Estados Unidos estão se encaminhando para uma situação muito penosa. Veja o caso aí do ataque do trumpismo às grandes universidades americanas, como Harvard, outrora motivo de grande orgulho, né? Inclusive com razão, né? Estão agora as universidades sob o ataque do trumpismo, né? Inclusive cientistas e professores de alto nível estão pouco a pouco deixando os Estados Unidos. Eu imagino que eles vão trabalhar, não sei, na China, na Índia, quem sabe no Brasil, né? O Ratinho acusa Chico Buarque de abusar da Lei Rouanet. Daí o Chico nunca utilizou a Lei Rouanet, processou o Ratinho vai ter que pagar pelo visto, né? Veja, o Olavão, o famoso professor Olavo, acusou Caetano Veloso de ser um pedófilo. Veja, ele nunca conseguiu prová-lo e teve de indenizar, aí perdeu essa causa.
Veja, a direita, veja, essa coisa que se faça, pessoal, ficar acusando assim, sem provas, você está sujeito a processos, né? E o Zé Dirceu, uma das cabeças aí da esquerda, ficou com pena do Bolsonaro e disse: Bolsonaro não tem culhões, né? Não tem energia nervosa para enfrentar uma prisão, né? Somente na Papuda, né? E pediu prisão domiciliar para o Bolsonaro, né? Veja, aí alguém comentou, mas é o caso de um comunista que tem coração, né? Bom, já o professor Olavo, ele dizia que comunista não tem coração, né? Que eles são piores do que os nazistas e toda aquela coisa, né? Mas a verdade é que os comunistas, na época que havia comunistas que pregavam a ideologia comunista, que na verdade sempre foi uma utopia, e na verdade os interesses sempre foram mais de geopolítica do que propriamente ideológico, muito embora a ideologia estava na tônica do dia, lá na época da Guerra Fria, e agora está de volta aí com o trumpismo, né? Então tem gente que acredita piamente que a humanidade é dividida entre comunistas e pessoas de bem, né? Mas a verdade é que na época da União Soviética, primeiro porque eles passaram por guerra civil, e depois, vocês sabem, tinham que também lutar pelo seu próprio país, pelo seu próprio território, porque a quantidade de quinta colunas ali, sabotagens, né, de todo tipo. Enfim, nessa situação você vive numa situação de guerra permanente, né? Querem tomar o teu país. Então não é questão que você é comunista, a questão é que você não vai deixar, pô. Pessoal, a esquerda errou aqui no Brasil, errou feio, né? Tanto é que a direita entrou e ocupou o espaço da esquerda, né? Quando começou o antipetismo, no bojo da Lava Jato. Só que a direita ele ocupou mal, né? Poderia até dizer, ocupou mal e porcamente, né? Quer dizer que a direita também errou, né? Não, ela errou ainda mais, porque ela dançou, né? Pelo menos por enquanto, né? Vamos ver quem é que vai ganhar a queda de braço aí na luta pela defesa do Brasil. Quem é que vai estar mais próximo aí do diálogo, né? Então a esquerda errou, mas a esquerda, pelo menos do ponto de vista da direita, ela está no poder, né? Ela está no exercício do poder institucional, né? Pessoal, a sinagoga de Satanás é real. Ela existe, né? Inclusive, o pastor Caio Fábio fez um vídeo, né, onde ele diz: o povo de Israel são do demônio? É a pergunta que ele faz, né? E aquela política italiana lá, Giorgia Meloni, mais uns outros dois ministros lá da Itália, também foram processados e condenados pelo Tribunal Penal Internacional, né? O mesmo que condenou Putin, Vladimir Putin, porque ele teria levado umas crianças lá da Ucrânia, uma coisa assim. Quer dizer, criaram um motivo, né? Porque afinal eles precisam condenar o Putin, porque o Putin está vencendo na Ucrânia, né? E, que é o quintal da Rússia. Mas aí também condenaram, aí de forma correta, a meu ver, o indivíduo que é o grande nome da sinagoga de Satanás, né? O primeiro ministro lá de Israel, né? E que acabou condenado. E agora Meloni, por quê? Porque Meloni defende, né, aquela coisa medonha que estão fazendo lá na faixa de Gaza contra o povo palestino. Então veja, já o próprio Netanyahu, para ele ir nos Estados Unidos, dar ordens para o Trump, porque ele manda no Trump, né? O lobby sionista, os neocons mandam nos Estados Unidos, né? Inclusive manda no Trump, né? Para ele chegar até lá, ele tem que fazer uns desvios aí, porque se o avião dele pousar em certo país que advoga aí, que é signatário aí do Tribunal Penal Internacional, ele pode ser preso, né? E provavelmente esse indivíduo acabará preso, né? Antes tarde do que nunca, né? Veja, para quem não sabe, Israel tem uma diretriz militar que ordena o extermínio de seus próprios cidadãos, como último recurso para evitar que sejam tomados como prisioneiros. O custo social e político de um prisioneiro é muito maior do que de um morto, né?
Então Israel simplesmente elimina, né, aqueles que vão ser tomados como reféns ou que vão ser feitos prisioneiros. Assim é possível entender tantos colonos israelenses abatidos ali no dia 7 de outubro, inclusive carbonizados, quando o Hamas só tinha fuzis leves de assalto, que não carboniza ninguém. As IDF provavelmente usaram armas incendiárias e abateram israelenses a centenas, inclusive de helicópteros, né? Em cada vilarejo ali que foi atacado, houve muita coisa medonha ali, né? O fato é que o diabólico primeiro-ministro de Israel não ganha todas agora, hein? Aos poucos, veja, a ordem internacional está mudando, né? A mídia imperialista sionista, apesar de seu imenso poder financeiro, ela já não consegue enganar todos os povos o tempo todo, né? Veja, os Estados Unidos, eles eliminaram ali 2 a 3 milhões de população civil inocente no Vietnã, né? Seus generais são verdadeiros flagelos humanos. Deveriam ficar impunes por isso daí? Até quando vão ficar impunes? Veja, os Estados Unidos explodem barquinhos de pescadores no Caribe com a torpe desculpa de estarem combatendo o terrorismo. Veja, mas é a política de Marco Rubio e seu patrão, né, o verdadeiro terrorismo. Jamais deveriam ficar impunes. Pelo contrário, Trump é apontado para Prêmio Nobel da Paz, sem ter promovido paz alguma, em parte alguma. Então é um mundo em decomposição, o Ocidente. Mas as rachaduras vão se alargando, né? Há uma notícia aqui também que chegou, que o Tarcísio, governador de São Paulo, e que é um bolsonarista convicto, né? E também um homem que tem idolatria pelo Milei, né? Veja, ele debochou aí do metanol, né? Não sei se está fora de contexto, eu não assisti exatamente, mas ele deu a entender que quando falsificarem a Coca-Cola, aí sim vai ser algo para se preocupar, né? Veja, vocês se lembram que na pandemia o Bolsonaro chamou a Covid de gripezinha, né? E disse, ó, eu não sou coveiro, né? Tipo assim, isso aí não é problema meu, né? Mas na verdade essa coisa de isso aí não é problema meu, veja, isso é um deboche, né? Quando você é uma autoridade pública, eleita inclusive, né? Então assim, é muito cruel isso daí, né? Então, eu acho que eles deviam medir melhor as suas palavras, porque as palavras ofendem, podem criar grandes problemas. Deixa eu ver aqui, ó. Ele está perguntando da China aqui, né? China, Rússia. Veja, o Alexander Dugin, né? O grande pensador russo, ele disse, mediante o renascimento como um império ortodoxo, a Rússia será o exemplo, como o exemplo de outros impérios, por exemplo, o chinês, o turco, o persa, o árabe, o indiano e também o latino-americano. Ele acha que pode se constituir como um império. O império africano, o próprio império europeu, em vez do domínio de um único império globalista aí do Great Reset, né? Um império atlanticista, sionista, né? Dinheirista, calcado na usura, né? E na concentração de renda, e no neoliberalismo, né? Bom, o despertar russo deveria ser o começo de uma era de muitos impérios, que reflitam e encarnem a riqueza das culturas, tradições, religiões e sistemas de valores humanos. E, bom, eu falei agora para a cultura geral, né? Veja, a diversidade étnico-linguística da China vai absolutamente surpreender. Veja, 56 grupos étnicos diferentes, com suas próprias línguas, culturas e territórios. O mandarim domina o leste, o mongol no norte, o tibetano no oeste e dezenas de outros grupos por todos os lados. Eu já fiz um vídeo específico para tratar dessa questão de que não existe, na verdade, o povo chinês, né? Existe o povo, a maioria Han, e 56 a 57 outras etnias, e todas vivem sob o guarda-chuva do partido,
né, com um partido altamente representativo e descentralizado, né? Veja, o YouTube vem promovendo vários vídeos aí de desinformação, né? Por exemplo, do professor Rock na geopolítica, né? Ou do Sérgio Rabib aí nos carros elétricos. São mentiras e desinformações torpes e ganham fácil nos algoritmos, né? E aí são pessoas consideradas brilhantes, grande professor, CEO admirável, tal. Mas o objetivo é desinformar a população e vender o mundo como os Estados Unidos absolutamente cor-de-rosa e uma democracia perfeita. Não é assim. Os Estados Unidos é um país altamente desigual, né? Por exemplo, o meio oeste americano tem muitas partes ali que está pior do que Cuba. Está parecendo um país africano ali. Adianta o indivíduo ter um carro e uma R15 e a casa dele foi tomada, né? E ele mora dentro de um trailer, né? Não adianta, assim, né? Então, assim, o YouTube assim, promove muita desinformação, né? O objetivo é desinformar a população, mas veja, o YouTube não faz só isso, né? Ele veio, mas acontece que eu estou criticando porque justamente, às vezes, o desinformante é o que tem mais visualização, né? É o que tem mais seguidores, pelo menos aparentemente, né? Parece que ele vai assim, todo santo ajuda, né? Mas assim, essa mídia desinformante, que vende os Estados Unidos como imbatível, como infinito, que vai existir para sempre, como um império do bem, sabe? E tem o império do mal, né? Que eles querem criticar e tudo mais. Veja, mantém a população hipnotizada, né? E repetindo essa versão aí que interessa ao imperialismo sionismo ocidental, né? Bom, e aí eu tinha falado do Zé Dirceu, né, que ele pretende domiciliar Bolsonaro, né? Prisão domiciliar. Ele disse assim, ó, vou explicar melhor. Ele não tem condições de ir para a prisão. Me parece que ele é uma pessoa psicossomática muito instável, né? Não é uma pessoa que tem autocontrole. De fato, não tem, a gente sabe. Todo mundo sofre na prisão, né? Todo mundo tem depressão, chora, chama a mamãe, né? Quer dizer, o Dirceu já foi muito perseguido, já foi preso também, né? Aí ele diz o seguinte, eu não desejo mal a ninguém, né? Nem a ele, né? Veja, Istambul teve enormes manifestações em defesa da Palestina e do povo palestino, né? Pessoal, a probabilidade do Eduardo ser preso aqui ou nos Estados Unidos, lembre-se do vaticínio de Henry Kissinger, é perigoso ser amigo dos Estados Unidos, é arriscado ser seu amigo, né? Veja, a probabilidade dele ser preso é muito próxima de 100%, né? Então, a situação não vai ficar fácil, né? Com 2 anos da Operação Dilúvio de Al-Aqsa, já sabemos que os relatos de atrocidades foram inflados, embora de fato tudo indique alguns crimes de guerra. Os piores cenários foram o Festival Musical Nova, né, e o Kibbutz Be'eri, ambos atacados por algumas companhias do batalhão de Nuseirat, a gente sabe, naquele dia 7 de outubro de 2023. Nuseirat é um campo de refugiados, o tipo de ambiente que favorece a radicalização e a criminalidade organizada. Convém pensar porque há tantas gerações inteiras de palestinos nascidas em campos de refugiados na própria Palestina. Imagine, você nasce num campo de refugiado onde sua mãe viveu, seu avô viveu, e você vive em permanente situação de um refugiado no campo de concentração. Mas veja, o Hamas de hoje não é o de 20 anos atrás. E de forma alguma é simplesmente um grupo terrorista, né? Ele coordena uma guerra assimétrica, né? E que tirou vidas aí depois do dilúvio de Al-Aqsa, mas nenhuma foi um ataque massivo, né? Simplesmente ele cumpre o direito de resistência reconhecido várias vezes pela ONU, né? Que você tem o direito de resistir quando você sofre limpeza étnica, né, e genocídio durante décadas e décadas
no mínimo 80 anos de perseguição e de genocídio, né? Então veja, por exemplo, os negros lá submetidos ao apartheid na África do Sul, na Namíbia, né? Que, aliás, os sionistas apoiavam, né? O apartheid na África do Sul, né? Eles sempre apoiam tudo que é ruim para os povos, porque eles são internacionalistas fanáticos, eles são contra as nacionalidades, né? Então, assim, ó, o Hamas ele colocou os palestinos em pé de igualdade, aí, com os negros submetidos ao apartheid, né? Então não há comparação alguma com os crimes de guerra sionistas, que não se resumem a unidades específicas, mas vêm de uma sociedade inteira corrompida por uma intenção genocida, né, que vem de sua própria classe dirigente, de sua própria cúpula militar, política e principalmente midiática, né? Uma pesquisa recente disse que cerca de metade dos cidadãos israelenses apoiava o genocídio, dependendo da maneira como você pergunta, né? Mas muitos israelenses, se não mesmo mais da metade dos israelenses, ficaram horrorizados ao saber dos números, né, do genocídio. Então, você soma então esse choque quando você consegue ter acesso à informação, né, quando você não é um desinformado. Além do choque, imagine a humilhação internacional crescente de mais e mais e mais países e pessoas tomando consciência das ações atrozes contra a humanidade, crime de guerra, crime contra a humanidade, né? Veja, isso não começou no dia 7 de outubro. Veja, teve o massacre de Hebron, foi em 1929, o massacre de Haifa, em 37, o massacre de Jerusalém, em 37, de Haifa, de novo, em 38, Balad al-Sheikh, em 1939, Haifa, 39 de novo, 47, 47, 47, vários massacres no ano de 1947, 1948, pelo menos 3 massacres, inclusive o de Tantura, né? De Khan Yunis em 56, 67 de novo, de Sabra e Shatila, né? Massacres medonhos, 1982, de Al-Aqsa, né? Em 1990, 1994, 2002, de Gaza, em 2008, 2009, aí de Gaza todo ano, até hoje, e aí aumentou de maneira ainda mais brutal a partir de 2023, que está em curso, né? Na verdade, na década de 20, já tinha esquadrões da morte aí, né, varrendo a Palestina e roubando terras, né? Faz sentido colocar um fanático macartista, né, na linha Joseph McCarthy, Roy Cohn, né, para conversar com Lula? O extremo-direita Marco Rubio vai negociar com Lula? Significa que vai ser uma negociação dura, né? Bom, talvez se devesse colocar o Celso Amorim para negociar com ele, né? Bom, e a flotilha, pessoal? A flotilha segue vencendo, né? E a coragem lá da Greta Thunberg realmente é absolutamente impressionante, né? E ela parece que nunca envelhece, a Greta Thunberg, né? Que é uma grande líder aí, né? Por quê? A história da flotilha é assim, vários ativistas aí foram detidos por Israel na semana passada porque tentavam levar alimentos, remédios, mantimentos para os palestinos. Aí sofreram maus tratos, né, daquelas IDF lá, pelas autoridades aí israelenses. Aí conseguiram voltar e chegaram até a Grécia. Pessoal, será que a direita democrática está morta? Veja, mas nós tivemos aí o Kim Kataguiri, hein, pedindo a bomba atômica, hein? Então ela não está morta, né? Os dispensacionalistas, pessoal, os dispensacionalistas, promotores da cultura, da cultura aí, da monstruosa cultura judaico-cristã, né? Então você tem lá, por exemplo, a Assembleia de Deus, Quadrangular, Metodista Livre, Deus é Amor, etc. Veja, em muitos aspectos eles são mais radicais do que muitos judeus, né? Os dispensacionalistas cultuam a morte, né?
e a destruição da vida, muitas vezes, né? Porque eles sonham mesmo com o holocausto nuclear. Seria necessário aí para a tribulação com a qual eles tanto sonham, né? Mas assim, não vamos generalizar, né? Por exemplo, certas denominações luteranas aí tradicionais e reformadas, né? Tem uma base doutrinal, né? Cristã que não é a de Israel. Não é a Israel bíblica. Eles não misturam o Estado de Israel com o cristianismo. Como as pentecostais fazem aí lavando os cérebros, né? Porque não é disso que se trata. Né? O sionismo não se mistura com o catolicismo, com o cristianismo, mas ele manipula muitas igrejas de tradição protestante, ou melhor dizer, evangélica, né? Pô, eu estava vendo o filme lá do Brad Pitt, né, ontem, né? Veja, então assim, no final do filme ele fala, olha, o sonho americano são só negócios, cada um por si, não é nada pessoal, não. Que era um sicário, né? Durante o filme ele teve que eliminar lá vários outros indivíduos caídos em desgraça com a máfia, né? Será que livre mercado é o sonho de ficar rico vendendo bebida com metanol? Bom, nosso vídeo vai ficando por aqui, então acho que o mais importante aí foi essa notícia aí da possibilidade de haver um debate sério, né, sobre o Brasil, se o Brasil quer ou não quer a tecnologia nuclear. Você sabe, nós já sofremos vários atentados aí, inclusive de engenheiros brasileiros de altíssimo nível, como o que houve lá na base de Alcântara, né, quando houve uma maneira ali de explodir o foguete brasileiro, né, onde houve a perda ali, se eu não me engano, de 12 ou mais engenheiros nucleares de altíssimo nível. Veja, você leva no mínimo 20 anos para formar um engenheiro desse nível, né? Outra notícia que está se disseminando aí pelas redes é que o acidente lá do Charlie Kirk foi um dispositivo. Vocês lembram daquele dispositivo que tinham pagers que explodiam, né? Levando à morte de muitas pessoas lá no Irã? Vocês lembram disso? Foi no Irã isso daí? E foi perpetrado pelo Estado sionista, né? E o Kirk era uma pessoa incômoda, né? Porque ele começou a fazer algumas críticas, né? E esse pessoal não aceita crítica. Se você os criticar, você é chamado de antissemita, mesmo que você seja um semita, né? Então, assim, a situação não está fácil. E o trumpismo, assim, está aterrorizando lá os Estados Unidos, né? E não adianta você ter uma arma, né? Você não vai lutar contra o governo do Trump, né? Pelo menos aparentemente não vai, né? Bom, estamos aí. Canal Luz no Fim do Túnel, Helder de Araújo, seu interlocutor aqui. E lembre-se de apoiar o nosso canal aí, veja se você está seguindo o canal. Canal de livre expressão e comunicação, canal da mídia alternativa, da mídia independente. Agradeço a atenção de todos, vou ficando por aqui. Até a próxima, fiquem com Deus.